Bom dia! Estamos de volta com esse tema importantíssimo, TDAH. Será que é um assunto que está na moda? Será que é um assunto que realmente está tendo muito mais diagnósticos do que antes? O que você pensa a respeito? É positivo isso? É uma febre? É perigoso? E quando envolve as nossas crianças? É por isso que eu vou chamar aqui a minha amiga Vanessa Proença trabalhar comigo esse tema, trazer algumas reflexões e já enviei o convite, vamos ver se ela entra aqui, gente. Oi, Ivan, já te enviei o convite, vê se você consegue aceitar. Muitas mães trabalhando esse horário, se dividindo, né, entre a criação dos filhos e a vida profissional. Que grande desafio. Eu trouxe esse tema no meu Instagram, desculpa, pessoal, no meu Instagram essa semana, acompanha de pertinho, para a gente compartilhar esse tema tão importante. Deixa eu ver aqui se a Van recebeu meu convite. Ela disse que não consegue abrir a live. Desculpa, eu só peguei um resfriado. Nessa última semana, eu tô me recuperando agora. Vocês perceberam que a minha voz andou meio grossa esses dias, né? E ela disse que mudou aqui as configurações do Instagram e ela não consegue abrir a live. Então eu tô tentando abrir. Vamos ver se a Vanessa aceita. E como eu estava falando para vocês, vamos compartilhar, né, um pouco das nossas dores, nossos conflitos, nossas dúvidas. Afinal de contas, Agora somos todas sim. muito diferentes e muito iguais. Fala, maravilhosa, bom dia! Bom Deu dia, Rê. certo? Tudo bem e você? Bem maravilhosa. A gente dá um jeito de dar certo, né? Isso, eu já vou até aproveitar enquanto o pessoal está entrando para deixar registrado aqui. A gente atrasou uns minutinhos, porque eu queria abrir a live, né, Rê? Mas o Instagram mudou as regras. Só pode abrir live quem tem acima de 1.000 seguidores. Então, por favor, manda essa live para um monte de gente, marca para seguir o meu perfil e o da Renata. Se você gosta do conteúdo que a gente posta aqui diariamente, ajuda o nosso canal a crescer, tanto o meu quanto o da Renata, para a gente não ter esses problemas técnicos da próxima vez. Isso mesmo, gente. A gente prepara o conteúdo com tanto carinho. A gente pensa o tema que vai fazer sentido para vocês, a gente estuda, a gente se aprofunda. E é o que eu sempre falo aqui, viu, Van? Um coraçãozinho, deixa um like, não custa nada. As Manda um pessoas talvez não aviãozinho para as entendam. amigas. Manda um aviãozinho, põe lá no grupo das amigas, do grupo da escola, da família. Enfim, ajuda tanto porque Uhum. assim é um movimento que o próprio Instagram entende que é importante, né? Então isso vai gerando mais conexões, vai contribuindo com que a gente consiga estar mais presente aqui, porque é um desafio para a gente se organizar para isso também, né, Van? Sim, com certeza. E Que a gente pede bacana. isso, na verdade, pela informação, porque o nosso canal, nem o meu, nem o da Rê, é monetizado, viu? É só para disseminar mais informações e poder ajudar mais e mais famílias. Exatamente, é nesse intuito mesmo de agregar, de contribuir com tudo que fez e faz a diferença na nossa vida, né, Van? Na nossa Isso mesmo. prática diária, na nossa família, e levar isso para vocês. Cada vez mais a gente está tão confuso no meio de tanta informação e a gente quer tentar ser o mais real possível para que você consiga realmente aplicar algumas coisas, algumas técnicas que fizeram toda a diferença na nossa vida e agora, mais do que nunca, nós em parceria aqui nos aprofundando
junto com mulheres incríveis dessa grande comunidade que é a do Terra de Saúde Natural, nos aprofundando em aromaterapia, em terapias naturais, que é algo que eu estou assim mais encantada e apaixonada do que nunca. Sim, e vale ressaltar que tudo que a gente mostra para vocês, a gente aplica com a gente antes, né, Rê? Tanto como os olhos da do Terra, quanto como terapeutas, né? O que a gente passa para vocês, a gente aplica na gente antes, né? Nós somos o nosso laboratório, então tudo que a gente compartilha com vocês, a gente usa no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos filhos, e aí a gente entrega para vocês com mais verdade. Exatamente. Na quinta-feira, de quinta para sexta, eu peguei um resfriado, minha garganta fechou. E eu falei, gente, eu nunca tive uma dor de garganta dessa, de sentir doer mesmo. E aí eu falei, será que dessa vez eu vou ter que tomar antibiótico? Olha a mente da pessoa que veio da indústria farmacêutica, vivia à base de alopatia. E eu falei, peraí, deixa eu fazer um teste. Tô à base de copaíba e On Guard, e olha aqui a minha voz de volta, a minha imunidade de volta. Tem um resquíciozinho ainda do resfriado que eu peguei, mas eu tô ótima. Outra disposição, inclusive. Então, gente, é É sobre isso aí. isso. Não adianta a gente querer aplicar tudo que a gente ouve hoje em dia. Faz um filtro, e aqui a gente já está trazendo isso assim muito refinado para vocês, do que funciona, tá? Faz um filtro e aplica na sua vida, vai incluindo na sua rotina, de uma forma bem leve mesmo, né, Van? Isso mesmo. E se você tiver dúvida, a gente está aqui para te ajudar. Exatamente. Temos um time incrível de mulheres maravilhosas e muito bem preparadas. E eu me responsabilizo em trazer pessoas assim tão aptas quanto a Van para falar sobre esse tema. Temos médicas na nosso time, na nossa equipe, que nos ajudam a entender exatamente como usar os óleos essenciais. E você sabia que o que é natural também tem efeito colateral? Você precisa saber sobre isso. Já estou desenhando aí umas próximas lives com esse tema. Então a gente já está trazendo conteúdo refinado para vocês e bora entrar nesse tema TDAH em crianças, que hoje o Bora. nosso tempo é um pouquinho reduzido, mas eu tô louca Isso. para falar sobre isso. Vou deixar você iniciar o tema. Tá, joia. Vamos lá, então. A gente não é pegando carona, mas dando continuidade à nossa última live, né, onde a gente falou do TDAH na vida adulta. Hoje nós vamos falar dessa condição nas crianças. E aí eu vou começar da mesma forma que a gente começou da outra vez, para quem ainda não conseguiu assistir outra live, inclusive ela tá salva nos canais da gente aqui. Que o TDAH, ele não é uma doença, ele não é uma patologia. Ele é um transtorno neurobiológico, ou seja, é a forma do cérebro funcionar que é diferente. Não é melhor, não é pior, é diferente. Né? Mesmo as pessoas que não têm o TDAH ou outras condições neurológicas, outros transtornos, cada um já é de um jeito, cada cérebro já tem o seu funcionamento. O TDAH, ele tem só um detalhezinho a mais que vai fazer ele funcionar de forma diferente. E as características principais do TDAH, que são caracterizadas pela Organização Mundial de Saúde, são desatenção, inquietude e impulsividade. Então aqui a gente já começa assim, se não é uma doença, não tem tratamento e não tem cura, né? O que é tanto a aromaterapia, quanto a medicina, quanto outras terapias fazem? São amenizar os sintomas ou amenizar essas características para que a pessoa tenha mais qualidade de vida, seja um adulto ou seja uma criança, tá? E aí até a gente estava conversando essa semana, eu e a Renata, uma outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. Quem faz esse diagnóstico, apesar de não ser uma doença, a gente precisa de um diagnóstico, e normalmente quem faz são psicólogos, especialistas no assunto, ou alguns neuros, só essas pessoas fazem diagnósticos. A gente tem muitas crianças que só porque são agitadas são diagnosticadas como hiperativas ou com TDAH. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Não rotular as crianças só porque elas são agitadas ou porque elas são impulsivas. Às vezes é só uma característica. Lembra que eu falei que cada pessoa é uma pessoa? Às vezes ela é assim e tá tudo certo, mas ela não tem esse diagnóstico. Não significa que ela não precisa de um suporte, mas ela não tem esse diagnóstico. Por que isso acontece? Há uns anos atrás, a gente viu um movimento muito grande
de escolas encaminhando crianças para o neuro para medicar, com Ritalina, por exemplo, para acalmar aquela criança na sala de aula. Ah, ela tem um TDAH, manda lá para o neuro, ele dá uma Ritalina e tá tudo certo. Tanto que assim, eu dei aula por muito tempo, eu vi isso acontecer. E quando a minha filha foi diagnosticada com TDAH e ela precisou da Ritalina, ela utilizou por um tempo, já vou contar, hoje ela não usa mais. Mas eu fui reticente ainda lá atrás, porque eu tinha medo, porque a gente via isso no profissional como um sossega-palhacinho, né? Você vai sentar e vai ficar quieto. E eu não queria isso para minha filha. Mas depois eu acabei aceitando, ela tomou a Ritalina por um tempo, fizemos a transição, porque você também não pode parar esses remédios da noite para o dia, junto com o pediatra dela aqui nos Estados Unidos, com a doutora Lud, que é a médica integrativa da nossa equipe aí no Brasil, que também é médica da Isa. Fizemos essa transição. E hoje a Isa só usa óleos essenciais e está muito melhor do que com a Ritalina. Spoiler. Uau, Você quer falar alguma que coisinha, Rê? sensacional, que fantástico. Eu adorei que você já de início tocou nesse tema, porque realmente é algo que preocupa muito, né? Dentro do meu método de terapia, dentro da terapia sistêmica, Van, a gente fala muito sobre ajustes de ambiente. O ambiente interno e o ambiente externo. E o que eu quero contribuir aqui com esse tema que você trouxe a respeito de diagnóstico, a respeito de rotular literalmente as nossas crianças. Como eu sempre falo, o diagnóstico ele é importante para o médico, para saber como tratar. O médico precisa do diagnóstico, né? Nós precisamos entender que, enquanto pessoas, seres humanos em evolução, nós estamos num processo de construção contínua. Quem dirá as crianças? Então, nesse processo, elas estão construindo o seu ambiente interno, e aí a palavra do pai, a palavra da mãe é muito importante para essa construção, e o ambiente externo. Elas estão absorvendo o ambiente externo. Vamos falar um pouquinho mais, Van, a respeito da nossa experiência, a sua dentro de sala de aula, nas escolas, e a minha na indústria farmacêutica, porque o que eu vi acontecer, o que diferencia para mim um profissional de outro em qualquer profissão, é a profundidade. Dentro da área médica, o que me chamava muita atenção é a capacidade que alguns médicos tinham, assim, um feeling maravilhoso de olhar para o paciente e não para a doença, né? Entendendo que nós, enquanto pacientes, não temos que ser passivos, nós temos que ser ativos. Então, onde entra a minha parte no tratamento? Nesse ajuste de ambiente. Quando eu visitava pediatra, e foi bem assim na época do pós-pandemia, né? Bem no início, onde foi liberado a gente ter acesso aos locais, a pediatra falou que recebeu uma criança com um diagnóstico de autismo. E depois recebeu uma outra criança, e aquilo começou a chamar a atenção dela. E aí ela fez um trabalho inverso. Ela falou assim, olha, antes de mais nada, você vai colocar o teu filho na escola para socializar. E você vai ajustar o ambiente, vai tirar essa criança das telas, vai ver como é que está esse ambiente para essa criança, se está saudável. E eu vi isso acontecer em outras especialidades médicas, né? Quando eu trabalhava com diabetes, quando eu trabalhava com cardiologistas, a mudança de estilo de vida, a mudança de ambiente, né? A introdução da terapia. Por que que ainda é um tema que a gente tem que trabalhar tanto na cabeça das pessoas? Ainda existe um preconceito gigantesco de que quem faz terapia é porque tem problema, é porque tá doido, não tá normal, eu sei lá o que que as pessoas pensam, que sempre vem uma conotação de que é para quem precisa. Se é para quem tem problema, então vamos todos para terapia, porque todos temos problema. E aliás, nós Exatamente, todo adoramos mundo problemas. precisa. Não é? Estamos aqui para resolver problemas. Então, quando se trata de uma criança, e a Van colocou isso de uma forma assim muito especial, é muito mais fácil às vezes, e eu me coloco nessa situação como mãe também, a gente encontrar uma resposta, um diagnóstico, pronto, resolvido. Não está resolvido. Não está. É Eu só o comentei na live começo. passada, pode falar, Van. É só o começo. Exatamente. Eu comentei na live passada que eu conheci uma menina de uns 7 anos de idade, e a menina se apresentou para mim dessa forma: oi, eu sou fulana, eu tenho TDAH. Eu estava brincando com a minha filha.
que tem 5 anos. Então, olha o que a gente está fazendo na cabeça dessas crianças. É importante conscientizar? É muito importante. Mas é muito importante também dar poder a essas crianças, a esses adultos, para serem quem elas são, né? Com a condição que elas têm, mas junto com essa condição, um recurso gigantesco, porque quando você se aprofunda num tema como depressão, ansiedade ou TDAH, você consegue não só se ajudar, ter qualidade de vida, como ajudar outras pessoas. Olha a potência disso. Exatamente. E aí, pegando carona um pouquinho nisso que você falou, a gente tem que tomar muito cuidado, primeiro com os rótulos, né? Porque é a Maria, é o João, é o José, é a Ana, e não é o TDAH, é o autismo, é a diabetes, né? As pessoas não, elas não são aquilo que elas carregam dentro de si, elas são um todo que englobam muitas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os rótulos. E em segundo lugar, fazer o rótulo virar uma muleta. Eu sempre falei isso desde o primeiro diagnóstico da Isadora, da minha filha. Ela tem o TEA e ela tem o TDAH, ela tem os dois. E a gente sempre tomou muito cuidado para isso não virar uma muleta. Então, por exemplo, o TDAH faz ela ser desatenta. Ela está neste momento fazendo uma prova, que aqui na Flórida é uma prova super grande, parece até os nossos vestibulares, só que é um dia para cada matéria. E ela estava super preocupada. Eu falei, filha, ai, mamãe, porque eu tenho TDAH, não consigo ler. Não, não, não. Você consegue, você precisa sentar, você precisa se acalmar, você tem que ler e fazer a sua prova. Ela levou, ela sabe utilizar os olhos dela, ela levou. Já passamos um que ajuda na concentração, nós vamos falar de todos eles daqui a pouco. Ela mesma já passou. Se eu ficar ansiosa, é esse aqui que eu uso. Se eu precisar, não existe muleta. O que existe é consciência. Isso, como terapeuta, é algo que eu trabalho muito, é a questão da consciência. Tenha consciência das suas condições, do que te levou aquilo, porque às vezes é uma condição que não nasceu com você, você adquiriu no meio do caminho. Então, tenha consciência da onde veio essa condição e o que você pode fazer para mudar e depois sustentar essa mudança, porque não adianta você mudar e voltar, Perfeito. né? O que você faz para sustentar essa mudança? Perfeito, Van, maravilhoso. E agora me deu um insight incrível aqui, gente. Não só o poder do discurso materno, que tem até um livro que fala sobre isso, não só o poder da palavra da mãe, da palavra do pai, o que você fala para o teu filho, às vezes pode ser uma sentença, né? Seu burro, você não sabe fazer nada, você não consegue. A gente nem deve elogiar demais, né? Tudo precisa ter um tempero para a criança não ficar uma criança cheia de si e quando for para a vida se decepcionar, porque ninguém é, né, perfeito, mas também tem que tomar muito cuidado com as palavras. E aí eu quero Exato. aproveitar para convidar os professores, professoras e cuidadores a assistirem essa live. Compartilhem o máximo, porque a palavra dessas pessoas também são autoridade na cabeça de uma criança. Olha o que você acabou de me dizer, Van. Você trabalha com a sua filha, o fato dela não carregar esse diagnóstico como um rótulo. E mesmo assim, ela ainda precisa trabalhar isso dentro dela. Imagine Sim. pessoas que reforçam uma dificuldade e elas têm uma voz de autoridade na cabeça dessa criança. Ela leva isso para a vida, né, Van? Uhum. Dizendo o contrário, né? E ela sustentando isso no futuro pode ditar muitos sucessos ou muitos fracassos, né? Depende do que a gente diz e de como essa criança sustenta. E aí Exatamente. eu já vou até pegar. Pode falar, Costumo desculpa. dizer costumo dizer que o difícil não é nós criarmos os filhos, educarmos, é a gente estar bem para conseguir fazer isso. Porque muitas vezes, por conta do cansaço extremo das mulheres, das mães sobrecarregadas de tarefas e obrigações, nem percebe isso. Então a gente tem que procurar estar bem, procurar o nosso centro e Uhum, consulte-nos, por favor, pergunte quais são os olhos que vão te ajudar a encontrar esse centro, o seu equilíbrio. É possível encontrar isso de uma forma natural? Ainda que você faça uso de medicamentos, pode usar os óleos essenciais, deve usar, deve incluir na sua vida. E agora também, com essa colocação que a Van
vai trazer para a gente como usar nos seus filhos os óleos essenciais. Isso mesmo. Só antes de a gente chegar em como usar, eu separei aqui. Existem alguns problemas, aí a gente já pode até falar que afetam a nossa saúde, que são decorrentes do TDAH. E que se a gente sustenta, como a Renata falou, as afirmações erradas, a gente pode estar contribuindo para essas questões, que são ansiedade, tô até com a cola aqui, depressão, transtorno bipolar, transtornos alimentares e transtornos de sono. Se essas condições já podem vir atreladas ao TDAH, imagina se a gente não dá o suporte necessário, se a gente usa erradamente as palavras, como a Renata falou, né? Então, vamos pensar no que a gente propaga para essas crianças e como que a gente pode dar o suporte necessário tanto para o TDAH quanto para todas essas condições, as características do TDAH que a gente já falou antes, desatenção, inquietude, impulsividade, quanto para essas questões que podem vir associadas. Como que a gente pode cuidar disso de maneira natural? Mais uma vez, a gente não está dizendo que os médicos, que os remédios não são necessários. Cada caso é um caso. Exato. Mas como que a gente pode dar suporte para essa criança, tanto a que precisa dos remédios, como que a gente pode contribuir para que esses remédios funcionem melhor, quanto para aquelas que talvez não precisem, que foi o caso, por exemplo, da minha filha, que ela precisou por um tempo e quando ela fez o uso em paralelo dos óleos essenciais, ela foi deixando de precisar desses remédios. Como que a gente pode fazer isso? Aqui entram as terapias, né, Rê? E a Rê, como já falou, ela trabalha com a terapia sistêmica, existe a aromoterapia, que nós duas trabalhamos, e tantas outras terapias, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas em alguns casos, psicopedagogos, mas nós vamos focar na nossa área de atuação, como que a gente pode contribuir com esse suporte para as crianças através da aromoterapia, né, Rê? Exatamente. E importante ressaltar, gente, não canso de repetir. Dá para tratar a criança sem tratar os pais? Até dá. Mas o ideal é tratar principalmente a mãe, se possível o pai. A gente trata todo o ambiente dessa criança. Muitas intervenções são feitas através do adulto. Quando chega um diagnóstico junto com a criança, pais, participem desse tratamento. É um tratamento em conjunto. Então, vamos olhar hoje para as nossas crianças, mas vamos lembrar desse ponto tão importante. Não existe tratar só a criança, né, Van? Exatamente. E esses óleos todos que nós vamos falar, eles podem ser usados tanto pelas crianças quanto pela família. Mesmo os da linha Kids, o adulto também pode utilizar a linha Kids, né? Então, todos esses que a gente falar, se você perceber que além do seu filho, você consegue usar em você, use, porque ele vai fazer bem para toda a família, vai tratar esse meio, como a Renata falou, e a criança e a família só tem a ganhar com isso. Exatamente. É isso mesmo, Van. Porque o que é muito comum a gente ver, como você trouxe muito bem, a escola manda encontrar um diagnóstico, os pais mandam encontrar um diagnóstico. Mas e aí, como é que fica todo o contexto, né? De onde veio? O que é que essa criança está trazendo? O que é que ela está refletindo? Mais uma vez, vamos trazer um pouquinho aqui da nossa mente conversando com o nosso corpo. Olha a associação de sintomas que tem junto com o diagnóstico de TDAH. Imagina tomar medicação para tudo isso, né? Para ansiedade, junto com o TDAH, junto com... Então, assim, precisamos buscar recursos que apoiem o tratamento medicamentoso, que deem esse auxílio e, principalmente, que traga o máximo possível de benefícios e o mínimo de efeitos colaterais. Sempre trazendo consciência, né? Ir à consciência, o que que eu preciso conscientemente, o que que está faltando, o que que essa característica minha quer mostrar para mim, para que eu possa trabalhar, para que eu possa entrar em equilíbrio. A palavra-chave sempre, para mim, as duas palavras-chave são consciência e equilíbrio. E vamos falar um pouquinho dos olhos, Lindo. então, Rê? Bora. Eu separei primeiro alguns aqui antes de entrar na linha Kids, que são óleos que podem trazer
melhorias para a família e para as crianças. Primeiro eu vou trazer 2 cítricos, lemon e o wild orange. Como que esses 2 óleos podem trazer informações? Os 2 são estimulantes e energizantes, então eles podem entrar em blends no difusor para trabalhar energia, vontade de fazer as coisas. O lemon ainda trabalha o foco e a laranja ainda trabalha a calma. Então, lembra do que eu falei? Consciência. O que que eu preciso nesse momento? Eu preciso de um estímulo, mas eu preciso focar ou eu preciso aquietar a minha mente? Aqui a gente já trabalha com 2 óleos maravilhosos, solares, que nos trazem brilho, energia. Por fim, eu trouxe também a lavanda, né? Que ele trabalha muito essa questão da hiperatividade, a gente só precisa tomar cuidado para não utilizá-la em momentos que a gente precisa estar muito presentes, porque ela calma a ponto até de nos trazer um sono, mas de repente, utilizar na véspera de uma prova, né? Junto com o laranja, junto com um dos outros que eu vou te mostrar agora, para ter uma noite de sono tranquila. E no dia seguinte, aí sim você entra com o lemon e com outro óleo que desperte, que trabalhe a atenção para fazer uma prova, para fazer algo que a gente precisa estar muito presentes. Então a gente já pode vir trabalhando desde o dia anterior. E aí eu trouxe 3 óleos aterradores. O que que é isso? Pensa mesmo na palavra de terra, de chão, de nos trazer para o chão. Eu trouxe pra gente vetiver, frankincense e mirra. O vetiver eu sou suspeita para falar. Eu uso vetiver para dormir, para acordar, para fazer um monte de coisas, porque eles ajudam no foco, com calma, eles ajudam a reduzir a impulsividade, a ansiedade, o estresse. Eles nos trazem para o chão, né? Então, eu começo com esses daqui que não são da linha Kids, mas que as crianças, né? A gente fala aí a partir dos 5 anos, e geralmente o TDAH a gente vai diagnosticar mais tardia, porque é um déficit que, como trabalha a atenção, o foco, a gente vai enxergar nas crianças a partir da idade onde elas são alfabetizadas. Então, são olhos seguros para utilizar nessa faixa etária, né, Rê? Perfeito. E só lembrando, né, Van, a importância da diluição quando a gente lida com crianças e idosos. Então, tem toda uma estratégia de fazer diluição desses óleos, e eles são tão potentes e tão concentrados que uma gota de óleo equivale a 28 xícaras do chá da planta, em média. Então, é muito mais potente, chega a ser 70 vezes, 70%, se não me engano, mais potente do que você usar diretamente a planta, por conta da extração, por conta do método de extração. E é por isso que a gente traz a Doterra com tanta segurança, porque é a única que passa por tantos testes de qualidade, de pureza, são mais de 50 testes. Então é por isso que é uma marca que a gente usa e a gente confia, tá? Então a diluição para criança são 10 ml de um óleo carreador, que a gente usa normalmente o óleo de coco, mas também pode ser um outro óleo mineral, junto com uma, duas ou no máximo 3 gotas do óleo essencial. E aí tem as combinações que a Van falou, e lembrando que tudo isso é feito de uma forma muito individual, tá? Aqui a gente está dando uma sugestão bem generalizada, mas isso é feito de forma individual, não existe um protocolo engessado para todo mundo. Exatamente. E aí entra o nosso papel, o nosso trabalho em dar esse suporte sempre para vocês, né? Então, não sair fazendo, legal, eu tenho vetiver em casa, eu tenho laranja em casa, mas como eu vou usar de maneira segura? Chama a gente. Quantas gotas eu posso pôr no difusor? Eu posso usar num difusor pessoal? Eu posso fazer um blend num rolon, como os da linha Kids, eles vêm num blend em rolon? Posso fazer um blend dessa forma? Como que eu faço? Quantas gotas eu uso? Chama a gente. A nossa função é auxiliar a escolher o melhor óleo e a escolher a melhor dosagem para cada caso. Perfeito, é isso mesmo. E aí agora E eu vou os que apresentar vem, para... os que vem em Desculpa, pode rolon, falar. os que vem em rolon, eles já vêm pronto para uso, né? Eles já vêm diluído. É importante ressaltar que os que vêm em rolon para criança eles já estão prontos. É muito mais prático, inclusive, né?
Isso, eles já vêm na diluição necessária, já estou mostrando um deles aqui. Ele já vem na diluição própria para criança, já vem no rolon. E aí, para cada caso, a gente vai escolher um desses óleos, a gente vai escolher uma forma de aplicação, um local de aplicação. Tudo depende de como a gente vai trabalhar com esses óleos. A linha Kids, já pegando aí o gancho, ela tem 7 óleos essenciais. Nesse caso do TDAH, nós vamos usar 4 deles, mas depois no final a gente fala para quem serve os outros 3, que também são muito importantes. Você pode comprá-los de maneira separada, cada um deles tem o seu código na do Terra, ou você pode comprar o conjunto. Eu não tenho conjunto. Quando eu comprei, quando eu entrei na do Terra, eu já tinha alguns, então eu complementei, então eu não tenho o kit aqui para mostrar, mas eu pretendo. Ele vem numa bolsinha branca, super charmosinha, com umas capinhas de borracha que você coloca aqui na pontinha e ele tem um ganchinho para criança que já pode fazer uso sozinha, pendurar na mochila e levar para a escola, né? Então ele tem uma apresentação muito bonita, muito lúdica e também muito simples para a criança usar. Como eu disse, algumas crianças mais velhas já conseguem, inclusive, fazer uso sozinha. A Isadora ela já vai fazer 11 anos daqui 2 semanas. Então ela mesma carrega os olhos dela, ela tem uma necessaire super bonitinha de pelúcia que ela coloca ali o que ela precisa no dia e eu ajudo ela a escolher e ela leva para a escola. E aí já entra então o primeiro, que é o Thinker, que é o óleo que trabalha a questão da concentração. Hoje ela já usou antes de sair de casa, para ela já chegar na escola com a concentraçãozinha dela toda trabalhada. Levou na mochila, se ela percebesse que ela, depois de algumas horas ali, umas 2 horas de prova, se a atenção dela caísse, ela já poderia utilizar. Esse aqui tá até lacradinho, porque o dela tá aberto. Então, esse é o óleo da concentração. Onde a criança pode aplicar? A Isa gosta muito de aplicar aqui atrás da orelha, porque é um ponto de pulsação, a pele absorve, coloca isso na corrente sanguínea e também está perto do nariz, né? Aonde ela consegue sentir os aromas desses óleos que estão aqui dentro, já chega rapidinho no sistema límbico dela e a concentração já é ativada em menos de 20 segundos por conta da proximidade com o narizinho. O Perfeito. segundo que Van, a só um gente adendo. Só pode ir lá. queria complementar que nós temos os óleos emergenciais, que são usados em situações pontuais, mas os óleos essenciais, eles são tratamento. Então, se Exato, foi prescrito para você, vamos colocar assim a palavra prescrito, mas se foi indicado, né, a palavra mais correta, se foi indicado para você usar 3 vezes ao dia, use 3 vezes ao dia, porque é um exato. tratamento. E principalmente use da forma correta. E outro ponto importante, a nossa pele absorve. Olha o que a Van acabou de falar. Então, cuidado com o que você está passando na sua pele. Existe uma Por grande isso a diferença entre diluição. essência, exato, e mais, existe uma grande diferença entre essências e óleos essenciais. E mesmo entre os óleos essenciais, existe uma grande diferença. Como eu falei, controle de qualidade, pureza. A doTERRA busca a sua planta na origem. A lavanda que vem da Bulgária não é a mesma lavanda plantada aqui no Brasil, então vamos nos atentar a esses pontos importantes, tá? Isso mesmo. Só respondendo a pergunta da Rê, vai ficar gravada assim, viu, Rê? E aí depois você pode compartilhar com as suas amigas. Vai ficar tanto no Insta meu e da Renata, quanto no nosso YouTube. No YouTube, pode compartilhar com elas. Rê, você falou uma coisa importante, você até me deu um estalo. Você falou óleos que a gente usa como um SOS. Esse aqui também é um que as crianças maiores podem utilizar como SOS. Balance num momento de ansiedade extrema. Não posso usar o lavanda porque é de dia, eu vou fazer a prova. Balance. Hoje a Isa até acabou não usando, mas normalmente ela leva um difusor pessoal, uma pulseira com o balance, justamente para esses SOS. Que Foi muito bem legal. lembrado. O Amo segundo esse que eu vou óleo, trazer amo. para vocês, eu não tenho ele aqui, porque eu só tinha um em casa e a Isa levou para a prova, que é o Brave. O Brave é aquele óleo que, assim, quando eu duvido de mim, quando eu preciso me empoderar, você pode usar o Brave. A gente, adulto, gosta muito de usar a bergamota. Mas para uma criança utilizar numa diluição segura, a linha Kids tem isso, que é o Brave. E aí falei para ela, filhinha, passa aqui na nuca,
passa no lugar aqui também, não exatamente em cima da onde você passou o Thinker, mas aqui pertinho. Por quê? De novo, nuca, ponto de absorção. Cai na corrente sanguínea, a criança já se sente empoderada. Aqui também perto da nuca, novamente, o aroma, né? Tudo que a gente trabalha com questões emocionais, a forma aromática sempre vai ser a mais poderosa, porque ela chega muito rápido no cérebro, no sistema límbico, que é o nosso centro de controle de emoções, de memórias, né? O Adaptive, que a Rê colocou aqui também, é um outro que também trabalha da mesma forma que o Balance. Ele vai nos ajudar e vai ajudar as nossas crianças a ter esse momento de empoderamento, vai apresentar um trabalho para a classe. Meu Deus, eu detesto falar em público. Brave, é ele que vai te dar esse empurrão, se joga no mundo. Que legal, Van, que legal isso. E olha que delícia você falando do autocuidado que você está ensinando para tua filha. Isso é tão importante quanto usar os olhos com regularidade, quanto entender e acreditar sim que os olhos têm esse efeito poderoso. É esse ritual de autocuidado que você está passando para sua filha. A gente conseguir colocar isso nos nossos filhos, esse ato de auto-amor, né? Perdi o controle. Usei o Thinker, concentrei. Usei o Brave, consegui ter coragem, mas eu tô ali na frente e eu sinto que eu vou perder o controle. Tem óleo para isso? Tem. O Steady. O Steady é o resgate. Tanto que quando eu vejo que a Isa vai perder o controle, a doutora Lude, mais uma vez da nossa equipe que me ensinou isso, não se preocupa com o lugar, passa onde pegar. Ela tá saindo do controle? Vai. Eu falo que assim, é o pincelzinho. Passa o pincelzinho, pegou no braço, tá ótimo. Pegou na perninha, tá ótimo. Pegou no ombro, tá ótimo. Ele é o óleo que vai resgatar a criança, né? Então, fugiu do controle, você vê que aquela ansiedade tá vindo, tá vindo, tá vindo. Qual que é o SOS infantil? O STED. Esse óleo aqui, ele é maravilhoso para isso. Indica um Falei óleo de tudo. SOS para mãe que está perdendo o controle nesse momento, Van. Para mim, Vanessa, Balance. Funciona que é uma Para beleza. mim também. A Rê acabou de escrever aqui. Adaptive ajuda a gente, o nome já diz, adaptar as situações. E o SOS mais famoso de todos, só que ele vai te dar um soninho. Lavanda. Né? Esse aqui eu Esse falo, se é você... em caso de agitação extrema, de ansiedade hard mesmo, que é aquela Crise ansiedade que de está ali há muito pânico. tempo sem tratar, crise de pânico, exato. É o Maravilhoso. botão vermelho. O botão vermelho, sabe aquele que você vai bater porque você precisa de um resgate rápido, uma ajuda? Não dá tempo nem de pingar. Abre o lavanda, vai no vidro. Acalmou? Ótimo. Estou voltando para o corpo. Como é que eu uso agora isso aqui de maneira consciente? Mas no botão de SOS, para mim, o mais, como eu disse, vai te dar um soninho. Mas para um resgate hard, a boa e velha lavanda ainda é. E Adaptive, Balance são outros óleos que vão dar um suporte maravilhoso quando a gente precisa respirar. Respira! Mas não precisa respirar só o ar. Utilize um óleo essencial para esse respiro, acalmar o seu cérebro, te trazer para o centro e seguir adiante. A Rê está comentando aqui que a neta dela, e eu estou indignada dela ter uma neta, né? Eu sempre É a falo isso neta para ela. dela, de 13 anos, usa o lavanda para crise de pânico. O lavanda, ele é um óleo coringa. Pouquíssimas pessoas não se dão com lavanda, pouquíssimas pessoas mesmo. Então, assim, vale a pena ter esse óleo em casa, vale muito a pena. E é um óleo seguro. Crianças já usam o lavanda para dormir. Então é um óleo que você pode utilizar, claro, se for aplicar, sempre pensar na diluição, mas assim, ele é um óleo seguro para qualquer idade. Dificilmente você vai ver uma condição que não possa utilizar um lavanda. E é um óleo tão popular que as pessoas acabam falando assim: não é possível, será que só uma lavandinha resolve? Em grandes casos, só uma lavandinha resolve.
Eu vou pegar o depoimento de um psiquiatra que eu conversei ontem. Ele falando, a gente começou a conversar dos óleos essenciais e eu falei, nossa, doutor, o óleo de lavanda tem mais de 1.700 estudos científicos. Como que eu não sabia disso na época que eu estava na indústria? Nunca ouvi falar. E aí ele falou assim, olha, não só, eu não vou lembrar os termos técnicos que ele usou, tá? Mas ele disse algo do tipo, é como se estivesse já nos protocolos de tratamento médico mesmo, Sim. oficialmente, tanto que em alguns hospitais, né, fora do Brasil, já tem alguns países como protocolo dentro do hospital, e na Itália, por exemplo, uma queridíssima que eu quero mencionar ela aqui, a Fernanda da Calmate, ela contou que teve o bebê dela na Itália e quando ela entrou no hospital, já colocaram lavanda para ela inalar. Então, assim, o poder desse óleo essencial e da gente entender que sim, não é um cheirinho gostoso, não é um cheirinho, um perfuminho, é um óleo que está agindo no teu sistema límbico, está agindo no teu cérebro, está mandando a informação para as tuas células, está acontecendo, gente. Então, a gente É não um óleo está falando aqui. poderosíssimo. Exato, a gente não está falando aqui de um cheirinho gostoso, não, tá? A gente não está falando de coisas que a gente tirou da cabeça, a gente está falando de coisas que são realmente embasadas em estudos científicos, porque os óleos essenciais têm mais de 40.000 estudos científicos publicados. Exato. E a lavanda, ela entra no blend do último óleo que eu tinha separado para falar para as crianças com TDAH. Ela faz parte do blend do Calmer. Lembra que eu falei que tudo começa com uma boa noite de sono? Tá aqui. Verdade. Aqui também é o local de aplicação que a Isa gosta de fazer. Ela, antes de dormir, pega, passa para ter um soninho gostoso. Na rotina do sono dela, entra. Lembra daqueles três que eu falei que não trabalham tão fortemente com o TDAH, que eu vou citar? Já vou citar o primeiro, que é o outro da rotina do sono dela, Stronger. Ela passa o Calmer aqui para ter uma boa noite de sono. Stronger ela passa na solinha do pé, é um local ótimo para absorção de óleos essenciais, a pele é fininha, cai rapidinho na corrente sanguínea. E aí ela já usa esse aqui, que é o do fortalecimento imunológico, né? O que constrói os soldadinhos no corpo dela para a saúde tá ok. Então já peguei o último da linha Kids para o TDAH e já linkei aqui com um daqueles três que eu disse que a gente não ia falar hoje, que a gente só ia pincelar, que é o Stronger para o fortalecimento imunológico. E para fechar os olhos da linha Kids, os dois que eu ainda não citei, de novo, só citar, porque a gente não trabalha com eles tão a fundo no TDAH. Um é o Resquir, que é o alívio para dores e desconfortos, ajuda a dor de crescimento, enfim. E o Tamer, que é o do suporte digestivo. Dói a barriguinha, ela já passa o Tamer em volta do umbigo. Essa semana foi engraçado, eu tava com o estômago meio ruinzinho, né? Para quem não sabe, eu fiz bariátrica, então às vezes eu perco a mão, como alguma coisa que não cai bem, ou exagero na quantidade. Ela subiu correndo aqui no meu escritório. Agora tá vazio, mas eu Linda. tenho aqui um suporte para todos os olhinhos da linha Kids dela. Ela saiu correndo, veio aqui, pegou o Tamer, desceu correndo. Mamãe, levanta a blusa, vamos passar o Tamer na sua barriguinha. Né? Então, também a gente ensina pelo exemplo, né? Que linda, parabéns, Van, que maravilhosa, meu Deus, que vontade de ficar o dia inteiro aqui conversando com você, trazendo essas experiências Maravilhoso. incríveis, trazendo esses depoimentos. A Rê comentou um monte aqui, ó, que a cliente dela não dormia nem com Rivotril, começou a dormir com lavanda. A Aline comentou do Stronger, que ela tem experiência, ama o Stronger também. Falou da linha As Kids, a Rê aqui, meninas. o pessoal participando muito. Gente, o mais lindo de falar dos óleos essenciais. Todos eles trabalham a parte física e emocional em conjunto. Olha que Sim. coisa linda. Então, De Van, maneira só natural. gratidão de maneira natural, maravilhosa. É sobre isso. Van, não tem jeito, a gente vai ter que estar juntas pelo menos uma vez por mês agora, para sempre, Vamos porque eu já marcar. quero repetir. Vamos marcar, tragam temas para gente que vocês queiram trabalhar dentro dos óleos essenciais.
Quando Oi, eu me Rê, vamos abrir conectei uma com a... caixinha de perguntas hoje? Os Vamos, temas das vamos, próximas? Eu vamos. abro no meu perfil, você abre no Isso. seu. Perfeito, perfeito. Vamos abrir uma caixa de perguntas, tragam temas, nos desafiem, façam conosco o que eu fiz com as meninas da Doterra quando eu as conheci aqui em Dayatuba. Eu conheci a Doterra lá em 2021, quando eu estava em plena depressão pós-parto, e eu achei assim muito chamativo, né, o anúncio que fizeram na época no Instagram a respeito dos benefícios dos óleos. Eu falei, como assim, gente? Esse negócio que faz até milagre? E aí eu entrei em contato com as pessoas na época, e foi ali que eu me conectei com os óleos essenciais, porque, de fato, eu precisei usar um medicamento na minha depressão pós-parto, mas eu fui muito resistente, porque eu vim de um histórico que eu estava traumatizada com o remédio, de tão hipermedicada que eu fui durante tanto tempo, né? E aqui eu sempre reforço, gente, impossível, eu não sou contra medicamentos, nós não somos contra a tratamento de jeito nenhum. Seríamos assim irresponsáveis se falássemos isso. Mas nós sempre falamos da sua participação em cuidar da sua saúde, da sua interação com o médico, do seu interesse em buscar recursos que apoiem o seu tratamento, tá? E aí, quando eu conheci os olhos, eles me deram um suporte maravilhoso para os sintomas da depressão pós-parto e estavam, gente, refletindo na minha filha. Quando eu pego as fotos, é assim, chocante, porque mexe muito comigo de ver que até a expressão dela, o rostinho dela, naquela época estava tão miudinho, sentindo tudo que estava vindo direto do meu campo cardíaco, tudo que estava vindo direto do meu mundo emocional, e que sem querer, gente, a gente passa assim para os nossos filhos. Então, tome consciência disso, porque é muito melhor saber e tratar do que não saber. Então, gratidão, minha amiga maravilhosa, viu? Que presente hoje essa live novamente. Compartilhem com os professores, pais, cuidadores, o poder que nós temos de estar atentos às nossas necessidades e às necessidades das nossas crianças. Seja teu filho, seja teu sobrinho, teu parente, teu vizinho, contribua com essa informação. Um Eu que beijo no seu agradeço. coração. Você quer fechar, maravilhosa? Quer falar mais alguma coisa? Fica à Só vou vontade. fechar com uma coisa. Quando a gente fala de tantos benefícios de algo tão simples, algumas pessoas falam assim, né? Será? É muito bom para ser verdade. Pois eu vou dizer essa frase de maneira diferente. É muito bom e é verdade. Então, se você tiver alguma dúvida, eu e a Renata, todo o nosso time da do Terra, as meninas estão aqui no chat também, a gente está à disposição de vocês. Excelente semana. Beijo, gente. Gratidão pela presença. Gratidão, Van, mais uma vez. Beijo no coração. Beijo, tchau, tchau.